Silent Hill é uma franquia na qual cada monstro que aparece nos jogos possui um significado profundo e amedrontador ligado diretamente ao psicológico dos personagens. Silent Hill 2, título mais popular da série, traz bastante simbologia em suas criaturas que muitas vezes têm significados mal interpretados. As criaturas que atormentam Jamie Sunderland na busca pela sua desaparecida esposa Mary Shepard Sunderland são curiosas. E para esclarecer as dúvidas sobre essas monstruosidades do game, significado de cada monstruosidade. As Slim Figures são os primeiros monstros que nos deparamos em Silent Hill 2. Essas figuras são sacos de cadáver que se debatem como um paciente acamado em agonia, simbolizando o desespero de Mary durante o período de internação e o sofrimento de James em ver sua amada naquele estado. O nome Slim Figure é uma referência direta ao cadáver da esposa de James. E no primeiro momento em que o protagonista tem contato com essas aberrações, ele já não possui memórias sobre os atos que cometeu, como o crime de matar a esposa e ter memórias de que colocou o corpo dela no banco de trás do carro. Composto por pares de pernas na parte inferior e superior do corpo. Os manequins não possuem forma humana porque James se recusa a lembrar o que eles representam e o que ele fez com a própria esposa. Esses monstros também simbolizam os desejos carnais do protagonista. Eles possuem amarras nas pernas para ilustrar as órteses que Mary teve que usar para poder se locomover após a misteriosa doença que a acometeu. Os manequins são monstros que aparecem sendo violentados sexualmente por Pyramid Head, embora Masahiro Ito, designer de monstros do jogo, afirme que o carrasco não force atos sexuais violentos com as criaturas. As imagens exibidas em Silent Hill 2 demonstram o contrário. Os creepers não possuem ligações com o psicológico de James, mas sim com Alessa Gillespie. As criaturas representam a obsessão e desgosto da personagem por insetos. De acordo com o guia Lost Memories, em Silent Hill Chronicle, essas baratas aparecem em Silent Hill 2 devido aos poderes sobrenaturais da cidade. As Bubblehead Nurses, infames enfermeiras de Silent Hill, usam uniformes curtos e sensuais para demonstrar os desejos sexuais reprimidos de James. Elas possuem uma máscara cheia de um líquido que parece ser sangue diluído, que tem uma aparência inchada para se assemelhar às feridas e inchaços que apareciam no corpo de Mary durante o estágio mais grave da doença que acometeu a personagem. A parte inferior da máscara dessas criaturas se assemelha ao rosto de um bebê para simbolizar o desejo de James e Mary de ter um filho. Em diversos momentos as enfermeiras parecem estar sufocando com o líquido presente em suas cabeças, o que faz alusão à forma que James matou Mary, asfixiada com um travesseiro. Os mandarins são monstros com longos braços que ficam pendurados na parte de baixo do mapa. Eles simbolizam sentimentos de desamparo e angústia esmagadores e incompreendidos, por isso, ficam abaixo da superfície. Esses monstros só aparecem presos a grades e em locais escuros, o que pode simbolizar a culpa que James sente por matar a esposa. O maior ícone da franquia Silent Hill tem suas origens no segundo jogo. Pyramid Head é um carrasco de uma pintura exibida na Sociedade Histórica de Silent Hill que James visualizou durante a visita que fez à cidade com Mary. Após matar sua esposa, o protagonista começa a ser assombrado por Pyramid Head em determinados momentos do jogo porque James sente que merece uma punição pelo que fez. No final do jogo, temos uma batalha contra dois Pyramid Heads, um simboliza o assassinato de Mary e o outro de Ed. O monstro existe unicamente para relembrar James da sua culpa e as cenas de abuso sexual em que o carrasco aparece são intencionalmente eróticas para relembrar o jogador do horror. O horror psicológico precisa abalar profundamente o coração do ser humano. Abalar profundamente o coração das pessoas significa descobrir a emoção central das pessoas e sua motivação central para a vida. Todos estão pensando e se preocupando com sexo e morte. Tudo. Se quisermos assustar, abalar ou tocar os usuários, ou espectadores, temos de pensar profundamente em sexo e morte. Para fazer como uma cena de morte, alguém morreu ou monstros morreram, tentamos misturar a essência erótica. Esse é um tipo de conceito visual e central, disse Takayoshi Sato, designer de personagens e diretor de CGI de Silent Hill 2 original. Em entrevista para o Making of do Gunflash Lips é um amalgamado de carne com uma boca no abdômen preso em uma cama em volta de grades. O monstro simboliza os abusos verbais cometidos por Mary contra James durante o período de internação dela.
As feridas encontradas na pele da criatura, o fato de sempre estar presa em uma cama e a boca no abdômen ilustra a forma que James passou a ver Mary e o desprezo que ele teve pela esposa durante a grave doença que a acometeu. O monstro mais asqueroso e sombrio de Silent Hill 2 simboliza dois corpos em posição sexual em uma cama. É uma manifestação do trauma de Angela Orozco sobre os abusos sexuais que sofreu do pai e irmão, visualizado através da psique de James e do jogador. Somente Angela sabe o que ela vê, seu Abstract Daddy. James, os jogadores e eu não podemos ver o que ela vê. Estamos do lado de James. E quem pode dizer que o Abstract Daddy que James vê é o mesmo que o dela, disse Masahiro Ito, designer de monstros do jogo em um tweet. Na arena em que lutamos contra essa criatura podemos ver 23 pistões ao redor do local, que significam o número de vezes que Angela foi violentada. O chefe final do jogo é uma representação de Mary ou Maria a depender do final conquistado pelo jogador no game. Caso os finais sejam em Water ou Live, a criatura enfrentada será Maria, mas caso o jogador pegue o final Maria, o monstro será Mary. No entanto, essa forma de Mary não possui significados muito concretos e muitas coisas ficam no campo de teoria e interpretação do jogador. O monstro fica de ponta cabeça preso em uma estrutura metálica que simboliza a sensação de prisão que Mary tinha enquanto estava acamada pela doença. Ela usa uma roupa de enfermeira e um capuz de freira. Uma das formas de ataque da forma monstruosa de Mary é estrangular James com um tentáculo, uma forma de representar a forma em que o protagonista matou sua esposa. As mariposas que ela arremessa no jogador significam a morte. Você pode conferir as novas versões desses monstros em Silent Hill 2 Remake, jogo lançado para PlayStation 5 e PC em 8 de outubro de 2024. Na análise do game, o IGN Brasil disse: "E Silent Hill 2 Remake é um sopro de esperanças e uma revitalização de uma franquia quase morta dos videogames. Tudo o que o terror de sobrevivência oferece de melhor está presente aqui em uma das melhores e mais profundas narrativas da história." O game amplia a cidade de Silent Hill com maestria enquanto expande e deixa locais e momentos conhecidos ainda mais assustadores e mostra que a Bloober Team pode, sim, fazer incríveis jogos de terror. E,